Oi pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo. Então, hoje rapidamente vou fazer aqui um vídeo que é apenas um complemento a um outro vídeo que eu postei uns dias atrás, onde eu abordei o assunto, não é, de que estão soltando o mundo afora bandidos, não é? Estão libertando aí bandidos a rodo pelo mundo afora, porque tem receio que uma grande contaminação aconteça, não é, na população carcerária. Então, com essa desculpa, de novo, o bicho chinês sendo usado para implementar uma agenda globalista, não é, uma ação de engenharia social visando desestabilizar a sociedade, porque você vai ficar soltando bandido, não é, à torta e à direita, o mundo afora. Isso aí vai resultar no quê? Não é? Aumento de crime e tal, como a gente está vendo aí. Está vendo isso acontecer, porque a mídia globalista, a grande mídia globalista, né, cooptada, totalmente cooptada, não aborda esse assunto, diminui um pouco. E eu recebi várias mensagens de pessoas falando: não, mas o que é isso? Isso aqui só no Brasil que é esculhambado, que a justiça é um lixo. Lá fora isso não existe, o que é isso? Eu resolvi fazer esse pequeno adendo, né, esse pequeno complemento, só para mostrar para vocês que não é bem assim, não é? Que esta é de fato uma agenda globalista perigosíssima. Estão usando o bicho chinês para tudo, para implementar diversas ações, vamos dizer, medidas, né, para justamente concretizar essa agenda globalista. E uma delas é a desestabilização social. Já está muito desestabilizado, mas querem jogar querosene na situação, jogar querosene na fogueira, soltando a bandidagem todinha. E por incrível que pareça, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, que eu garimpei pela internet, só para vocês verem, não é? Vocês verem que de fato está acontecendo isso no mundo inteiro. Nós temos que tomar tento, vamos dizer, o momento é muito perigoso para todos nós. Nossas liberdades estão, de fato, comprometidas. Eles estão, como vem repetindo aí há dias, há semanas, estão testando até onde podem ir. Isso daí é um jogo muito sutil, a gente tem que ficar atento, usando a carta do medo para nos dobrar, para nos impressionar. Estamos vendo por aí que não é bem assim a situação. Então eu vou colocar aqui algumas imagens, fazer alguns comentários para vocês verem que é real, é mundial. Em inúmeros países ditos de primeiro mundo, estão todos lá também soltando seus bandidos, não é? E acima de tudo, por que razão, não é? Eu não consegui achar uma estatística, não é, de contaminação na população carcerária. Eu não sei se, não é, mas aproveitando o governador de Nova York, o seu Andrew Cuomo, e a estatística que saiu recentemente em Nova York, a gente pode usar isso aí como amostra, não é? Claro que os sistemas são completamente diferentes, né? O sistema carcerário americano não se compara com o nosso, mas a gente, só para ter uma ideia, não é, do que a gente está falando, porque também estão soltando bandidos por lá. A população de hospitalizados por corona, tá, de presos, não é 1%. Como vocês podem ver aqui, é de 1%, gente. Ou seja, 1% das pessoas que foram hospitalizadas por bicho chinês, não é, são presos. Comparado com os 66% de pessoas que estavam respeitando a quarentena em suas casas, justifica soltar essa bandidagem? É claro que não. Eu não sei o percentual aqui, mas é óbvio que não. Eles já estão lá em isolamento, estão presos, completamente isolados do mundo exterior, né, do mundo externo, vamos dizer. E o que acontece? Porra, já estão em quarentena, né? E outra coisa, aqui no Brasil, a gente está vendo inúmeros governadores boçais, não é, vassalos globalistas, vassalos dessa turminha globalista, fazendo o quê? Ameaçando o cara que está caminhando na praia sozinho, ou então está nadando, está andando num parque, de prender, não é? Porque está lá desrespeitando a quarentena, né?
e solta os bandidos com medo de que os bandidos se contaminem com o corona. Olha só a boçalidade. É como eu sempre repito, pensam que nós somos idiotas e nós não podemos deixar isso acontecer. Tá certo? Então vamos lá as imagens, né? Vou comentando. É isso aí, pessoal. Vamos buscando conhecimento. Então, pessoal, essas aqui são as manchetes, tá, de jornais de vários países que eu garimpei somente para ilustrar para vocês que essas solturas, né, que estão acontecendo aqui no Brasil estão acontecendo também em vários outros países do mundo, inclusive ditos de primeiro mundo, né, que isso daí não é uma coisa exclusiva do Brasil e de nossa justiça mequetrefe, não é? Por quê? Porque quem está no comando são essas forças globalistas. Eles é que estão por trás de tudo isso que a gente está vendo. Por trás desse circo de horrores todos, não é? Tendo como o grande protagonista esse bicho-papão chinês aí, que foi extremamente instrumentalizado, né, para poder implementar toda essa loucura que a gente está vendo, né? Essas quarentenas absurdas, injustificadas. E agora eu vou mostrar para vocês aqui essa liberação de presos. Olha aqui, coronavírus. Isso aqui é Le Parisien, tá? Coronavírus, 3.500 presos liberados desde o início do confinamento. Ou seja, já soltaram mais de 3.500 presos. Isso aí na França. Não é? A grande França. Vamos para outro. Agora esse aqui. New York Post. Estuprador de crianças solto, né? Para o manter seguro do coronavírus, do bicho chinês. Olha que absurdo, gente. Nova York, gente. Olha aí. New York Post, gente. Soltaram, 3 de abril de 2020, soltaram um, não é, estuprador de crianças para o proteger do bicho chinês. Isso aqui é um escárnio. Isso daqui é uma loucura. Isso daqui é inaceitável. Isso é engenharia social, não é, na sua mais perversa face, não é? Porque a gente viu antes, não é? Eu mostrei para vocês antes o percentual de pessoas hospitalizadas, não é, com o bicho chinês, advindas, não é, do sistema prisional nova-iorquino, no caso, né? 1%, gente. Justifica soltar um bandido desse, um estuprador de crianças? Eles querem jogar querosene no fogo. Eles querem criar uma baderna generalizada, confusão, convulsão social, porque assim, dividindo é que eles controlam, que eles dominam, nos dividindo, no caso, né? Criando essa confusão, ou seja, deixando o rebanho, não é? As ovelhinhas com muito medo, é assim que o cão pastor consegue controlar o rebanho tranquilamente. Eles são poucos, nós somos muitos. A estratégia é o medo. E esses daqui são os agentes do medo. Então vamos soltar eles na sociedade. E dar a culpa, né, dar a desculpa do bicho chinês. Isto é um absurdo, pessoal. Vamos para outra. Il Gazzettino. Esse aqui realmente é surreal. Eu até lendo não sabia dessa situação. Boss mafioso, ou seja, os chefes mafiosos e narcotraficantes. 376 scarcerati, ou seja, soltos, né, por causa da emergência bicho chinês. 11 somente na cidade de Padova, porque esse jornal Il Gazzettino, ele é da cidade de Padova. É simplesmente surreal. Mafiosos e narcotraficantes mandados para as suas casas por causa da pandemia. Olha que loucura, gente. Isso é a mesma coisa aqui, o nosso Supremo aí soltando chefes do PCC, aí, do grande tráfico, porque estão com medo da pandemia, aí, do bicho chinês. Não, vamos botar eles nas suas casas. Isso é surreal, gente. Isso não existe. Eles querem o caos
para poder melhor nos controlar. Isso daí é isso daí. Alguém vai falar que isso aqui é teoria da conspiração? Não é teoria. Isso daqui é o fato. Vamos acordar, gente. Vamos buscar conhecimento. Olha aqui, mais um. TGCom, 24 horas. Isso daqui da Mediaset, outro grupo italiano de notícias. De novo aí. Chefes mafiosos soltos por causa do risco bicho chinês. Olha que loucura. Olha, é simplesmente um absurdo, um absurdo. Olha só, inclusive tem aqui um parlamentar que está tentando passar uma lei justamente para assegurar a persistência, não é, dessas solturas, não é? Porque é surreal um negócio desse. Então, alguns parlamentares lá na Itália estão entendendo o que está acontecendo. Estão tentando segurar isso, né? Inclusive, recentemente, uma parlamentar italiana fez um discurso atacando, expondo todo esse jogo globalista de maneira assim categórica, impressionante, uma gritaria mundial já, olha só, parlamentares italianos propagando teorias de conspiração. Isso é um absurdo, isso já caiu por terra, já ninguém mais acredita nesse rótulo de teoria da conspiração. Só quem está muito por fora dos fatos, só quem assiste muito Globolixo, né? Aí realmente fica difícil, né? Mais um aqui, olha aí. Esse, The New York Times, também é outro jornal de Nova York, olha aí. Olha, é engraçado como eles são capciosos. Esse pessoal do New York Times, então, estão totalmente, não é, na mão dessas forças globalistas, viraram office boy dos globalistas. Olha aqui. Vendo a manchete aqui do New York Times, dá vontade até de rir, né? Porque a gente está sabendo que é um grande precursor de fake news aí. Não só fake news, né? Eles tentam sempre vamos dizer, manipular a narrativa para ficar de acordo com o que os seus, vamos dizer, manipuladores globalistas querem. Mais ou menos no feitio da Globolixo. A gente acha muito que, Nova York, Estados Unidos, como o New York Times com tradição. Isso já era, gente. A mídia mundial, a grande mídia mundial está toda cooptada. Então eles ficam soltando as notícias de acordo com os interesses deles, entendeu? Para modelar a opinião pública de acordo com os seus interesses. Aqui, no caso do New York Times, está escancarado, porque a manchete diz aqui, como o coronavírus está, não é, praticamente atacando as prisões, centenas de milhares são soltos, de presos, no caso, né? Ou seja, estão falando que está... vamos dizer, a situação que eles estão descrevendo é como se as prisões lá estivessem sendo contaminadas e tivesse um cenário de desgraça absurdo. E podemos ver anteriormente, não é, as estatísticas que o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, soltou, desmentem isso daqui, não é? Que justamente somente 1% dos hospitalizados advém da população carcerária. Ou seja, desbanca totalmente essa notícia aqui. Isso aqui, eles estão falando isso para que a população fique com pena, não é, dos bandidos lá presos, não é, sujeitos à contaminação, e que aceitem vamos dizer, uma soltura aí em massa desses presos, para que esses presos voltem à sociedade e toquem o terror, né? Porque já numa situação conturbada que está lá, imagina, com o reforço dessa bandidagem toda pela estrada, pela rua, pelas ruas, né? O que vai acontecer? É isso que eles querem, gente. Tocar o terror. Vamos para outra. Aqui, US News, aí. Prisioneiros soltos por causa do bicho chinês. Um mundo diferente os espera. Ainda isso, hein? Coitadinho dos bandidos que estão sendo soltos por causa do bicho chinês. Um mundo diferente os espera. Gente, pelo amor de Deus, isso é ridículo, isso aí já está patético, né? Coitadinho, é a mesma coisa aqui no Brasil que a gente vê, não é, de determinados segmentos aqui
cooptados por esses globalistas também, vêm com essa narrativa de coitadinho dos bandidos, são vítimas da sociedade e tudo mais. É totalmente absurdo, gente. Olha aí. É totalmente absurdo. Isso aqui é pura tentativa de manipular a opinião pública, não é? É surreal. Mais outro. Aqui, BBC News. E Scotland, né? Escócia. Coronavírus. Bicho chinês. Quase 450 prisioneiros para ser soltos antecipadamente, ou seja, vão antecipar a soltura de 450 presos, porque, coitadinho, o bicho chinês está ameaçando a contaminação. Gente, isso é surreal, isso na Escócia, gente, Escócia. Vamos lá, para frente. Aqui é New Zealand Herald, aqui, ó. Nova Zelândia. Não soltaram, mas já estão preparando. Olha aqui. Bicho chinês, coronavírus, já vem, vamos dizer, uma chamada para diminuir a população das prisões para combater, não é, a propagação do vírus. Olha que absurdo, já estão presos. Conter o quê, gente? Isso é surreal, já estão preparando aí a população, porque com certeza eles vão soltar presos também, obedecendo, não é, os direcionamentos das forças globalistas que estão por todo lado, pessoal. Como eu já falei em outros vídeos, esse pessoal domina tudo por trás. A primeira-ministra lá da Nova Zelândia é uma grande marionete globalista, a gente identifica isso pelos seus discursos, pelas suas atitudes, não é? Rezando pela cartilha, não é? Globalista o tempo inteiro. É impressionante isso daí, totalmente cooptada, consciente ou não, não é? A gente também não dá para saber a que ponto está a coisa. Vamos para frente, terminando aqui. Agora na Austrália, aqui, News Austrália, aqui. Na Austrália, bicho chinês, Austrália, mesma coisa, gente. Chamando, né, fazendo uma chamada para soltura de prisioneiros durante a pandemia, ou seja, também estão preparando. Isso de 8 de abril aqui, essa manchete. Eu não sei se hoje, já em maio, se esses presos já não estão sendo soltos, né? Mas aqui já tentando manipular, já tentando influenciar a população pública, já falando, chamando para a soltura de prisioneiros durante a pandemia, ou seja, já tentando manipular. Esse pessoal cooptou a mídia para justamente fazer o seu jogo de propaganda pura. E aqui mais uma, The Guardian, Austrália também, aqui, ó, Austrália coronavírus. Olha aqui, aqui também, gente, é a mesma coisa, é bem parecido, não é, com o que a gente vê aqui no Brasil. Alguns prisioneiros, NSW, New South Wales, é um estado lá da Austrália, uma província australiana, já falando, alguns prisioneiros de New South Wales poderiam ser soltos antecipadamente por causa da emergência do bicho chinês. Gente, é surreal, não é? Olha aí. Também na Austrália, já antecipando, não é? Falando aqui, olha, Austrália, as autoridades australianas já advertem que as prisões superlotadas podem encontrar uma situação incontrolável de contaminação pelo bicho chinês. Pessoal, então a gente está vendo aí, a coisa é no mundo todo, a agenda é uniforme. Voltando para vocês aqui com o quadro onde o governador, e globalista ele também, né? O Andrew Cuomo, reza na cartilha globalista. Está aqui, população carcerária, prisão, né, cadeia, 1% daqueles que estão sendo hospitalizados. Isso aqui em Nova York, pessoal, mas a gente por aí pode extrapolar para esses outros países todos, inclusive aqui no Brasil. Não vai fugir muito disso, porque eles já estão presos, isolados, as cadeias isoladas, é muito mais fácil,
Não é? Eles já estão numa quarentena forçada. É muito mais fácil você controlar essa população presa do que sair soltando esse pessoal por aí para sair cometendo crimes, zanzando para cima e para baixo, porque até parece, se eles não respeitaram lei, vai respeitar o quê? Quarentena? É claro que não, gente. Isso é um enorme golpe, tá? Um enorme golpe, é um tapa na cara de todos nós, nos estão chamando de idiotas, de imbecis, não é? De aceitar toda essa loucura que a gente está assistindo. Tá aí, pessoal, isso aí foi uma pequena amostra de alguns países aí ditos de primeiro mundo, né, que estão soltando seus bandidos, seus respectivos bandidos. Mas eu poderia colocar aqui dezenas e dezenas de exemplos de inúmeros países, porque isso daí está acontecendo no mundo inteiro, tá? Isso daí, de fato, é uma agenda globalista e mundial. Está todo mundo sendo comandado pelo mesmo grupo de poder. Eles mandam em todos. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar. Mais um pedaço, não é, do quebra-cabeça para a gente montar dessa novela que é esse bicho chinês. Um abraço.